Bom dia, gente. Vou ler lá em Gálatas, capítulo 2, o verso 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Glória a Deus por esse versículo. A gente ouve muito assim de morrer para o mundo, né, e viver para Deus, viver em espírito, viver para Deus. Eu não compreendia muito bem isso. Eu achava que, eu creio que muitas pessoas também, que morrer para o mundo era apenas morrer para o pecado. Só que eu já entendo que não é apenas morrer para o pecado, é uma consequência de se viver verdadeiramente para Deus. Obviamente, quem vive para o Senhor vai deixar de ser um pecador. Né? É uma consequência. Mas hoje em dia, a gente, por não compreender, a gente faz algo que não é o objetivo. A gente começa apenas pelo pecado. A gente acha que é apenas morrer pro pecado. Então a gente começa. Quem bebia não bebe mais. Quem traía não trai mais, né? Quem ia pra balada não vai mais. Sabe? Quem era avarento tenta deixar de ser avarento, deixa de ser avarento. E essas coisas, né? Quem adulterava deixa de adulterar. Mas não é apenas isso, né? Se trata de viver verdadeiramente para o Senhor. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda que a minha vontade seja sem pecado, né? Ainda que minha vontade não tenha nenhum pecado. Mas se não for a vontade de Deus, então eu continuo vivendo, né? Se o Senhor quer que você seja um missionário, né? Quer que você vá para outro país e você, não, eu quero morar no meu país, vou fazer faculdade tal, vou casar e ter meus filhos aqui. Então você, por mais que a sua vontade seja boa, mas ainda assim não é a vontade do Senhor, então você continua vivendo para si. Mesmo que não esteja em pecado, espero que os irmãos estejam me compreendendo. Ainda que a nossa vontade seja boa, né? Casar, ter filhos, morar perto dos nossos pais, estar no nosso país, entre os nossos irmãos e amigos, isso é bom, isso não tem nenhum pecado. Mas a vontade do Senhor é que você fosse para outro país fazer um trabalho missionário. Então, você não vive para o Senhor, né? Nesse exemplo. Não se vive para o Senhor. Vive uma vida sem pecado, mas vive a sua própria vontade. Porque eu vejo assim, morrer para o mundo é morrer para si. Essa vida aqui não é mais o principal, né? Não é a mais importante. Agora, o mais importante é a sua vida espiritual, pois Deus é espírito. E se hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então o espírito é sobre a carne, o espírito é sobre essa vida aqui. Eu creio que é sobre isso. Quando Adão caiu, ali foi a nossa morte espiritual, né? Ele pecou, nossa morte espiritual não foi o pecado. A nossa morte espiritual, o fruto do pecado é a morte. Mas não é apenas o pecado. O que foi causou a nossa morte ali espiritual foi a separação de Deus. Que é isso que o pecado faz, né? Nos separar de Deus. Mas viver a nossa vontade e não viver a vontade de Deus, ainda que não seja pecado, também nos afasta
afasta do Senhor. Também faz essa separação. E é aí que está a nossa morte. Não é apenas em pecar. É a separação de Deus que está a nossa morte. Então, a partir do momento que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já não vivo mais a minha vontade, por mais que ela seja boa. Eu vivo a de Cristo. Se hoje eu quiser, se eu decidir hoje morar em São Paulo, isso é ruim? Não. Vendo minha casa ou alugo, e, dependendo, converso com meu esposo, se ele aceitar, não tem erro nenhum, não tem pecado nisso. Mas se o Senhor disser, não, eu preciso de você aqui no Rio de Janeiro, então eu estarei vivendo a minha própria vontade, ainda que aos nossos olhos isso não seja pecado. Mas já é um pecado não viver a vontade do Senhor desde que você a compreenda. Muitas das vezes a gente acha que não é pecado por a gente não entender a vontade do Senhor para a nossa vida. A gente não ter esse diálogo a tal ponto de conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida, né? E aí isso já se torna um pecado, porque a gente não está buscando o conhecimento devido, né? Voltando para Adão. Ali foi a nossa morte espiritual, quando nós nos separamos, deixamos de conversar com o Senhor dia a dia, né? Toda tarde o Senhor vinha ter com ele. Ali foi a nossa morte. E aí nós passamos dali a preocupação de Adão, né? O principal depois daquilo ali foi a vida dele aqui, a vida física, né? Cuidar, porque já não se tinha mais os frutos do jardim, já não se tinha mais todos os cuidados que o Senhor tinha ali com Adão e Eva. Então ele deixou de ter um relacionamento com Deus e passou a se preocupar apenas com sua vida na carne, com sua vida física. E é isso que nós fazemos, ainda que a gente fale que a gente está servindo ao Senhor, ainda que a gente vá para a igreja, ainda que eu leia a Bíblia, mas eu vivo minhas vontades. Eu moro onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu caso com quem eu quero, eu vivo aonde eu quiser, eu trabalho aonde eu quiser. E às vezes a gente está totalmente fora do que o Senhor queria para nossa vida. Embora que aos olhos de muito, olhe para nossas vidas e a pessoa fale assim, não, fulano é alguém santo, busca ao Senhor, serve ao Senhor, né? Ama a sua família, cuida da sua casa. Aos nossos olhos, é um servo do Senhor. Gente, imagina a confusão, eu fico pensando, Senhor, a confusão que vai dar na porta do céu por falta de conhecimento da nossa parte. Quantos não vão dizer, Senhor, mudei minha vida por ti, porque vivi uma vida de pecado. O Senhor vai dizer, filho, eu não queria apenas que você saísse do pecado para ser um religioso. Filho, eu sempre quis que você me imitasse em tudo. Jesus Cristo veio ao mundo e não fez a sua vontade, ainda sendo Ele Deus, Ele veio ao mundo e não fez a sua vontade. Ele veio e cumpriu exatamente o que o Pai lhe ordenou. Aí vem nós e queremos viver todas as nossas vontades, né? A gente quer conquistar tudo o que a gente quer usar o Senhor para que Ele realize os nossos sonhos. E isso não é morrer para o mundo. Eu espero que tenham me compreendido.
que nós possamos cada dia mais, eu, você, almejar conhecer mais da parte do Senhor, compreender verdadeiramente a palavra que o Senhor nos deixou e termos um relacionamento com Deus a tal ponto de sabermos o que o Senhor quer que eu faça hoje. Não apenas saber a longo prazo, que o Senhor quer que eu seja um cantor, que o Senhor quer que eu seja uma mãe de família ou um pai de família com excelência, mas que nós possamos ter um relacionamento com o Pai de tal forma que eu sei hoje o que Ele quer para minha vida hoje. Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje, agora, já? Porque esse relacionamento nos falta. No relacionamento com o filho, com o marido, com a esposa, normalmente a gente chega pela manhã e fala assim: amor, filho, filha, hoje nós vamos fazer isso, tal hora a gente tem que estar em tal lugar, né? É assim que a gente faz quando há um relacionamento, um diálogo, e é esse relacionamento que nós temos que almejar com o Senhor, de acordar pela manhã e dizer: Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Que eu possa cumprir a Tua vontade nesse dia, que eu possa cumprir, Senhor, a minha missão nesse mundo hoje. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Tenham um ótimo dia, a paz de Cristo a todos.